Olá, materiais recicláveis estão se tornando aliados também à saúde física. Na Univale, alunos do curso de fisioterapia desenvolveram equipamentos com esses materiais. E é isso que a gente vai conhecer agora. Aqui no estúdio eu converso com a professora Vera Lígia Bento Galli e também com o acadêmico de fisioterapia Luiz Henrique Santiago. Obrigado pela presença de vocês, professora. É uma novidade aí que vocês trazem para a universidade e também para o mercado, usar materiais recicláveis para fazer equipamentos, né, que auxiliam lá na terapia dos pacientes, né, professora? Como é que surgiu essa ideia de aproveitar esses materiais? Isso mesmo. Bom, o tema meio ambiente, sustentabilidade, ele é trabalhado no curso de fisioterapia em vários momentos. E a nossa intenção era trazer esse tema para aproximá-lo mais do trabalho do fisioterapeuta. Claro que a gente se preocupa muito com auxiliar no desenvolvimento de cidadãos mais responsáveis, conscientes do seu papel, mas a gente queria aproximar mais da realidade profissional. Então, nosso objetivo era esse. A gente preferiu trabalhar o tema com uma disciplina do curso de fisioterapia extremamente técnica, que é uma disciplina na qual os acadêmicos aprendem a planejar, desenvolver e aplicar os recursos cinéticos. Vou traduzir isso na forma de exercícios. Aprendem a fazer os exercícios. Então, a nossa proposta era essa, né? Como é que a gente pode utilizar materiais que seriam descartados, né, no lixo para auxiliar na execução dessas terapias, como você mesmo disse. O nosso objetivo era esse, associar esse fazer do fisioterapeuta a essa preocupação com o meio, com a sustentabilidade. Que interessante. E como é que surgiu assim o desenho e os equipamentos? Luiz Henrique, você que participou aí do grupo que desenvolveu, assim, como é que foi toda essa junção, assim, o estudo desses equipamentos, a necessidade deles para aplicar lá na clínica de fisioterapia? Bom, então assim, a professora foi lá, ela pediu para a gente desenvolver, como ela já estava dizendo, desenvolver os aparelhos. Então, cada um, né, ou melhor, a nossa sala se dividiu em vários grupos, né, onde cada grupo teve uma ideia diferente em desenvolver cada um desses pequenos projetos que estão aí, por exemplo. Então, por exemplo, o nosso foi aquele... Você pode pegar para mim, claro, professora? O nosso... do meu grupo foi esse aqui, né? Isso aqui que é um aparelho muito semelhante ao que a gente usa na fisioterapia, o Digiflex, que serve para o fortalecimento dos músculos assim que fazem o fechamento da mão. Então, como você pode ver, na hora que eu aperto ele, eu executo uma força aqui, né? Então, aí a gente pensou usando vários materiais. Teoricamente eu tive a ideia principal assim, eu pensei, eu acho legal esse aparelho, né? E por que a gente não pode tentar usando parafuso, mola, um tubo ali? Eu imaginei isso aqui, daí o meu amigo foi lá e pensou, é muito legal a sua ideia e tal, aí foi lá, ele montou e a gente... Né, esse equipamento é o quê? São molinhas? São molas. É um cano embaixo, né? Parafusos presos nesse cano e molas. A intenção é pressionar aqui cada parafuso para fazer, né, vamos dizer, fazer ceder essa mola, para ela oferecer uma resistência. Então, eles pesquisaram quanto de resistência essa mola poderia oferecer. Que a intenção é que a pessoa tenha que apertar os parafusos, pressionando e tenha que fazer força para que eles cedam. Esse equipamento é usado na reabilitação, por exemplo, pessoas que têm uma artrite? Vou lhe dar um exemplo de uso nesse momento. Nós temos um paciente que está fazendo uso desse equipamento agora na clínica, que sofreu uma fratura grave, uma fratura importante de punho e fez uma lesão extensa de pele e músculo. Precisou fazer enxerto, colocar pele de outra parte do corpo, uma lesão grave. E ficou muito tempo sem movimento da mão, mas meses. Naturalmente que o movimento é limitado e a força desses músculos extremamente reduzida pelo desuso. Atrofiou. O que a gente precisa agora, além de estimular o movimento, é estimular a força para que ele seja funcional novamente, que ele consiga segurar vários recursos, né, do dia a dia, fazer as suas atividades. Ele está fazendo uso. A gente adapta
acopla a mão do paciente para que ele possa pressionar, soltar, para estimular a contração muscular. Estimular, então, ele está associado a qual técnica, né, do fisioterapeuta? É um recurso mecânico que contribui para o que a gente chama de exercício de fortalecimento muscular. A gente o utiliza para incrementar o exercício de fortalecimento muscular, nesse caso aqui. Lembrando assim que vocês participaram do grupo, né, aí com a professora, sobre o auxílio da professora, lembrando que tem toda uma parte teórica, né, um estudo para verificar a viabilidade e adaptação desse equipamento em qualquer patologia, qualquer terapia, né? Sem dúvida. Né, para fazer a orientação do uso do equipamento, né? Quem vai indicar esse equipamento para uma determinada pessoa precisa ter o conhecimento, né? Não é qualquer pessoa que tem um problema na mão que pode fazer o uso do equipamento, e ele não pode ser só, vou pegar o aparelho na mão e vou apertar. Então construir em casa sem nenhuma orientação. De jeito nenhum, né? Até porque eu posso usar materiais que coloquem essa pessoa, né, que submetam essa pessoa a algum risco, numa angulação da mão que não é funcional. Ele tem todo um estudo, sem dúvida nenhuma, baseado, é importante a gente dizer, nos recursos, nos aparelhos que já existem no mercado, né? Ele é uma alternativa, podemos assim dizer, aos aparelhos que já existem no mercado, que já são comercializados, né? É uma alternativa. Para você, Luiz Henrique, como é que é essa experiência, assim, de levar depois isso para a tua vida profissional, essa experiência que vocês estão passando aí, da adaptação desses materiais, né? Que além de tirar esse material do meio ambiente, né? Ele retorna aí de forma sustentável para o auxílio dessas terapias. Bom, para mim é fundamental, porque eu penso assim, eu não sei onde eu vou trabalhar no futuro, vai que um dia eu trabalhe num lugar que não tenha muitos recursos, não tenha muitos aparelhos, e eu acho interessante porque a gente teve um momento onde podemos criar alguns aparelhos, e vai que um dia essa ideia seja interessante no futuro, onde eu possivelmente tenho um paciente que precisasse de um aparelho que eu, em vez de ter que comprar, eu poderia montar. Né? Eu acho que isso é muito adequado à terapia, né? Ao que o paciente precisa, né? Exatamente. Agora vocês trouxeram aqui outros equipamentos, né? Esse aqui é feito de tampinhas e garrafa PET, tubo de PVC, né? Tudo que ia para o lixo mesmo, poluir lá, né? Justamente. O lixão. No nosso, vamos dizer, embasamento teórico, nós vimos o quanto esses materiais estão sendo descartados sem nenhuma preocupação, né? E o impacto que cada um desses materiais causa no meio ambiente. Isso também cada equipe precisou fazer. Uma pesquisa de impacto. Qual é o impacto que todo esse material que eu utilizei, ele faria no meio ambiente? Aqui nós temos os canos, né? Essas tampinhas são as tampinhas de garrafa PET, com os parafusinhos ali presos a elas estão perfuradas por arames, tudo que seria descartado. A intenção desse recurso é servir como um estimulador sensorial para a planta do pé. A gente coloca no chão e a pessoa vai passar o pé aqui. Como eu disse, cada recurso ele é uma opção, né, sustentável, naturalmente, com um impacto muito diminuído no meio, aos recursos existentes no mercado. Esse aqui, provavelmente as pessoas, algumas em casa vão saber o que é aquele estimulador, é uma opção, aquele recurso que a gente tem de madeira. De madeira, todo feito em madeira, com as bolinhas de madeira, inclusive, né? Esse aqui não tem nada de madeira, é o cano que seria descartado e as tampinhas de garrafa PET. Bacana, então a pessoa coloca aqui nos pés, né? Seria no chão, isso. E coloca o pé em cima e desliza o pé sobre ele. No primeiro momento, até quando eles mostraram, eu falei, gente, isso vai machucar a pessoa, né? Não machuca. Ele é extremamente confortável, também já está sendo utilizado na clínica, nós já tivemos oportunidade de utilizá-lo com pacientes, né? Um exemplo é uma pessoa com uma fascite plantar, é uma patologia recorrente, bastante comum na população, que é uma inflamação e uma degeneração da face, um tecido que recobre a planta do pé e que tende a se encolher.
Aí, um dos objetivos da fisioterapia é promover o relaxamento dessa face, para que ela possa ser alongada, diminuir o quadro doloroso e a pessoa conseguir caminhar melhor. Então, em alguns momentos da reabilitação, nós fazemos essa massagem e orientamos esse massageamento em casa também. É o que chama de esporão calcânico? Isso, a fascite está bastante associada ao esporão de calcânio, justamente isso. Calcânio, então. Isso mesmo. Luiz, você também trabalha na clínica de fisioterapia? Não. Faz o estágio? Não, na verdade, no quarto período, né, que é o nosso período, a gente está fazendo um estágio só da disciplina pediatria e é no quarto período, por causa que não tinha tanto, né, professor, não tinha tanto espaço lá na clínica. Mas já viram a reação aí dos pacientes, assim? A gente ainda não teve essa experiência pela falta de tempo. O curso, ele tem um momento que os alunos começam a fazer os atendimentos. No quarto período ainda não, né? Nós estamos no quarto período exatamente na metade do curso, da formação. Eles começaram a atender pacientes na disciplina de pediatria, mas o estágio efetivamente na clínica é feito a partir com o regular no sétimo período. Então, quem tem mais feito uso são os acadêmicos do sétimo período, no estágio. Que bacana, né? Assim, tudo é assim, é uma cadeia. Uma mesmo, cadeia, né? Justamente o que eu ia comentar. Eles fizeram, né, desenvolveram um recurso, começando, eu acho que foi muito interessante que eles ainda não estavam aplicando os exercícios com os pacientes, né? Ainda não. Eles estavam aprendendo a criar os exercícios, criar as condutas para utilizar com os pacientes, mas ainda não aplicavam. Então, e aí eles ainda assim pensaram nos recursos que pudessem ser utilizados aquilo que eles estavam aprendendo. E quem já está lá na frente, por isso a história da cadeia, está conseguindo utilizar esses materiais com seus atendimentos. Legal, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com a professora e também com o Luiz Henrique aí a respeito desse incentivo aí a usar esses materiais, também dessa ideia bastante produtiva, né, para o meio ambiente e também para a saúde do paciente que frequenta a clínica de fisioterapia aqui da Univale. Um instante só. Olá, o Painel Univale está de volta. Hoje os nossos convidados são a professora Vera Lígia Bento Galli, professora do curso de fisioterapia da Univale, e também o Luiz Henrique Santiago, que é acadêmico de fisioterapia da Univale. Eles estão demonstrando aqui para a gente uma ideia muito criativa e essencial aí para introduzir lá na clínica de fisioterapia da Univale, que são equipamentos feitos a partir de materiais recicláveis, materiais que iam para o lixo e que estão auxiliando aí na saúde e na terapia dos pacientes que frequentam a clínica de fisioterapia da Univale. Professora, agora aqui a gente tem outros equipamentos, né, materiais simples, assim, a garrafa PET, tão debatida, que polui muito o meio ambiente, né? Justamente. Argolinhas feitas de jornal. Para que serve esse equipamento produzido pelos alunos? Nós temos aqui um kit lúdico, que a gente chama. Ele é bem exatamente como você falou. As garrafas, elas servem como cones, né? E as argolas, feitas de folha de revista, velha, jornal, simplesmente bem coladinhas, é um jogo de argolas. Pessoa, então, nós temos outras garrafas, é um aproveitamento, colocou lá alguns desenhos para chamar um pouquinho mais atenção, e o paciente, a pessoa, a criança, enfim, ela tem que acertar as argolas nas garrafas. Bom, similar àquilo que a gente vê no parque de diversão, né? Exatamente isso. Se torna uma terapia importante também. Exatamente isso. É uma brincadeira, né, que o fisioterapeuta vai utilizar com objetivos bem específicos para a reabilitação ou para a melhora da saúde daquela pessoa. Ao realizar o movimento para tirar as argolas, né, a gente movimenta o braço, abre o braço, é obrigado a executar esse movimento, então amplia o movimento do ombro, é obrigado a ter uma coordenação do movimento, serve para essas situações também e para o próprio equilíbrio. A pessoa está em pé, ela desloca o corpo à frente e ela precisa de equilíbrio para se manter no eixo, se manter equilibrada. São os objetivos específicos na fisioterapia. Agora, o Luiz Henrique tem aqui na mão, né, Luiz Henrique, pedi para o Fábio mostrar aqui, é uma espécie de vai e vem, é isso, um ioiô, é isso? Sim.
Hoje, para que serve esse equipamento aí nas terapias aplicadas na clínica? Então, como o professor estava falando, semelhante que lá também é um tipo de aparelho que serve para fazer movimentação dos braços, né? Que na hora que você vai fazer o movimento de abrir e fechar, então é basicamente para isso. Ele é um brinquedo também, né? Algumas pessoas possivelmente brincaram com ele na sua... 1980, 1990. Justamente, era um brinquedo mercado, bastante né? popular, né? Agora a gente já não vê tanto. Que é aquele brinquedo também do vai e vem. Para brincar, a pessoa precisa abrir os braços, né? E tem que deixar o corpo mais retinho para fazer isso, para dar força, para impulsionar a garrafa para o outro lado. Então, a intenção, veja bem, cada um, aparentemente, que pode ser só um brinquedo, para o fisioterapeuta, ele tem objetivos atrelados à utilização do recurso. Esse pode ser para a movimentação do braço mesmo, para quem a gente precisa estimular. Curiosamente, nós utilizamos ainda ontem com um paciente com problema respiratório, que tem toda como falta de ar, ele tem uma resposta a isso, uma postura muito fletida, muito dobrada para frente. Ao brincar com esse recurso, a gente estimula o paciente a realizar um movimento contrário àquele que ele permanece, né? E estimular uma postura mais estendida, mais adequada, mais próxima do que seria o fisiológico. Isso também é uma garrafa PET, né? Também. Tecido. Todos os materiais, cabe ressaltar, são materiais, nenhum foi comprado. Todos que seriam descartados. É a garrafa PET, é um retalho de tecido, são retalhos de EVA, as argolinhas também feitas com arame, aquele arame de varal, e revestidas com um pedacinho de EVA para ficar confortável para segurar, a cordinha de varal, todos os materiais que seriam descartados. Agora, professora, antes de demonstrar aqui, e vocês vão mostrar aqui esse equipamento aqui, queria perguntar, quem que pode utilizar a clínica de fisioterapia da Univale? Quem tem acesso à clínica de fisioterapia que vai poder se beneficiar também desses equipamentos? Bom, os nossos atendimentos são todos, né, atendimentos filantrópicos. Nós fazemos o atendimento para as pessoas que vêm encaminhadas das unidades básicas de saúde ou mesmo de outros serviços, né, de reabilitação ou de especialidade. Basta a pessoa ter o encaminhamento médico. Então, para isso, na sua própria unidade de saúde, próximo da sua casa, ela tem um problema, ela se identificou, ela foi encaminhada à fisioterapia e ela tentou um outro serviço, basta o encaminhamento, ela procura a clínica de fisioterapia, nós agendamos, né? Nós temos lá uma lista de espera, porque nós atendemos pacientes individualmente. Então, nem sempre quando a pessoa nos procura, nós temos uma vaga. Então, temos uma lista de espera com nome, diagnóstico, telefone. Então, logo surge uma vaga, nós telefonamos e essa pessoa é agendada, então. Daí passa por todo esse processo. Isso. E agora utilizando esses equipamentos aí justamente feitos pelos alunos, né? Criados, né, pelos alunos de fisioterapia. Isso mesmo, justamente. Adaptado a cada realidade do paciente, né, professora? Justamente isso. É uma possibilidade de, exatamente como você falou, adaptar o recurso às necessidades, às características e às condições daquela pessoa. Agora tem esse aqui, né, professora, que eu achei bem interessante, né, que na realidade tem vários materiais aqui reciclados também. Também. E deu, assim, um ar de alegria, assim, colorido, isso, né? Ele ficou bonito, né? Ficou atraente, né? Para que serve isso aí? Como é que é o nome dele? Pois é, esse aqui é uma tala. Uma tala. Essa aqui é uma tala de posicionamento, é o nome que ele recebe. Só para a gente entender, ele serve, essa tala de posicionamento, para manter o pé, a pessoa vai apoiar o seu pé aqui, a perna fica aqui, muito confortável, porque nós temos espumas aqui, e ela mantém o tornozelo fixo nessa posição. Quais são as indicações? Uma pessoa que não pode, por alguma razão, movimentar o tornozelo, teve um entorse de tornozelo, uma fratura de perna, ela pode fazer o uso dessa tala, ou uma pessoa que vai permanecer por longos períodos no leito, uma pessoa com problema neurológico, uma pessoa que está inconsciente, que não tem um bom controle do corpo, não pode levantar da cama. Muitas vezes, o simples fato dela permanecer na cama, ele contribui para a criação daquelas úlceras, das escaras conhecidas. Um ponto muito comum de formação das escaras é o calcânio, porque fica em total contato
com a cama. Essa aqui é curioso mostrar, eu não sei como é que a gente pode fazer para mostrar aqui, ela tem um espaço para o calcânio, aqui, para o calcanhar, né? Vira um espaço aqui, né? Ela tem um espaço aqui dentro, no fundo, para acomodar. E, de uma forma muito curiosa, para ventilar melhor e evitar que sue, que também contribui para a formação dessas úlceras, tem alguns buracos aqui, olha, um de cada lado, para ventilar. Então, o pé fica totalmente apoiado nas espumas e ali ainda ventila. Não tem contato direto, o calcânio, aquela parte mais de baixo do calcanhar, não tem contato com nada, como fica na cama. Isso contribui para que a gente não tenha um ponto de pressão capaz de diminuir a circulação e criar úlcera. E essas úlceras são perigosas porque elas aumentam o tamanho, né, professora? Muito. Elas são extremamente perigosas e elas contribuem, né, para trazer outros problemas para a pessoa. Uma pessoa que tem uma úlcera, ela tem uma porta de entrada para infecção no corpo. Bactérias e... Isso, fungos, bactérias. Então, pode aumentar rapidamente e me trazer outros problemas sistêmicos e muitas vezes colocar essa pessoa até num risco de morte. É interessante que são recursos simples, né? A gente vê aqui, Sim. É um cano de PVC? É um cano de PVC, mais precisamente um cano de esgoto, que foi uma sobra de uma obra, de uma construção. Então, os acadêmicos tiveram a ideia da tala, uma vez que já tínhamos discutido a importância do posicionamento, do fisioterapeuta achar recursos para prevenir as úlceras, já tínhamos discutido isso. Aí eles tiveram a ideia da tala. Pensaram no cano, pegaram esse cano, que tinha uma sobra de construção, lá embaixo a gente não consegue ver, tem um pedacinho de isopor para equalizar um pouco aquele espaço, revestiram com esses retalhos, essas sobras de espuma, uma espuma piramidal. Que é piramidal, aquela que usa também em camas quando a pessoa... Justamente. Né? Própria para distribuir melhor a pressão, para quem não vai se movimentar tanto. Era um retalho, eram sobras. Revestiram ainda as bordas com EVA, para ficar mais confortável. E ao redor são retalhos de tecido. E aí as sobras, por isso que são os retalhos, e aí que deram esse colorido também para a peça, né? É um equipamento importante, como a senhora falou, né? Para livrar nenhuma. A pessoa que está acamada das escaras, de né? uma consequência, das úlceras, né? Justamente. Que bacana, professora. Esse material ele vai ser também exposto, professora? Existe aí uma... Vai sim. Os acadêmicos, inclusive, que fizeram a sua confecção, estarão demonstrando e explicando como é que foi feito. Nós estamos, a partir de hoje, com o que nós chamamos de Semana de Iniciação Científica. É quando os acadêmicos, eles expõem, eles demonstram seus trabalhos de conclusão de curso, né, de término do curso. Junto dessa semana, a gente acaba expondo alguns banners de trabalhos e nós vamos aproveitar também para expor esses recursos. Então, a partir de hoje, a gente já vai ter lá um espaço, está lá no bloco no F2, lá no 4º piso, nós temos o auditório 3, bem na porta, os alunos estarão lá com os equipamentos. Então, quem quiser conhecer também, isso a comunidade, mesmo. né? Tá. Conhecer. O convite está feito. Ok, professora, queria agradecer a sua presença. Obrigado aí pela sua presença aqui. Obrigado, Luiz Henrique. Parabéns aí pelo projeto, uma iniciativa bem interessante mesmo, né? Que realmente tira esse material aí do meio ambiente e traz benefícios à saúde para quem precisa realmente, né, professora? Sem dúvida. A gente agradece a oportunidade de divulgar. A intenção era essa mesmo, auxiliar, né, no nosso trabalho, na reabilitação e também trazer oportunidade para os acadêmicos se tornarem mais criativos e mais preocupados também com essa responsabilidade social. Ok, muito obrigado, professora. Obrigado, Luiz Henrique. Obrigado pela presença. O Painel Univale fica por aqui. Até o próximo programa.